A Arábia Saudita está cavando um buraco de cerca de 400 metros de largura para um projeto chamado The Cube. É uma caixa gigante, feita para abrigar uma cidade inteira coberta, bem no meio de outra cidade. Ela foi projetada para comportar mais pessoas do que algumas pequenas cidades e cercá-las com mundos digitais em constante mudança. O que está escondido por trás desse design futurista? Vamos descobrir? Claro, um bloco de Minecraft de ficção científica no meio de uma cidade histórica definitivamente seria um marco, mas para esses arquitetos isso é só uma missão secundária. Na verdade, eles querem criar uma metrópole em escala real dentro de uma única estrutura. Esse cubo, conhecido como Mukabe, será o centro de um novo distrito no centro de Riad. Só a escala já faz dele um dos projetos de construção mais ambiciosos do mundo. O projeto prevê um cubo perfeito, com mais de 400 metros de altura e a mesma largura. Para você ter uma ideia, daria para colocar cerca de 20 Empire State Buildings dentro desse negócio. Aqui tudo é empilhado como camadas em um arranha-céu gigantesco. Então, em vez de atravessar ruas, você pegaria elevadores de alta velocidade entre os andares. Dentro dessa caixa, o plano é construir um salão colossal, bem no centro. As artes conceituais mostram o teto como uma enorme tela curva que pode projetar praticamente qualquer coisa, um oceano azul acima de você ou um céu de outro planeta. Se funcionar, entrar ali não vai parecer como entrar em um prédio comum. Pode ser que pareça que você está entrando em outra dimensão. No meio desse grande espaço, há um plano para uma torre em espiral. Ela deve ser ainda mais alta do que a famosa Torre Eiffel e ter hotéis, ótimos restaurantes e também cinemas modernos dentro. Se você conseguir reservar um quarto lá, não espere ver ruas normais pela janela. Em vez disso, você vai ter uma vista direto para um enorme salão exibindo qualquer cena digital incrível que estiver passando naquele momento. Ao redor desse núcleo, o restante do cubo é organizado em camadas, que funcionam como bairros. É uma mistura de residências, locais de trabalho e áreas para visitantes, como museus, parques internos e enormes distritos de compras. Também está previsto que tenha seu próprio sistema de transporte interno para te levar de um lado para o outro, assim você nunca precisa sair para fora. Em teoria, esse único edifício poderia abrigar cerca de 400 mil pessoas ao mesmo tempo. A Arábia Saudita não está gastando esse tipo de dinheiro só para conseguir imagens legais de drones. O país quer que menos do seu futuro dependa do petróleo, e mais dele esteja ligado a visitantes, empresas de tecnologia e grandes eventos internacionais. O New Murabba, o distrito ao redor do The Cube, deve transformar Riad em um destino turístico único na vida. No papel, o The Cube funciona como um resort do tamanho de uma cidade misturado com um distrito comercial. Se você mora lá, dorme na torre, trabalha nas camadas ao redor dela e sai para parques, shoppings e mundos temáticos digitais sem nunca precisar sair para fora. Para os turistas, é uma experiência de cidade futurista gigante, tudo incluso dentro de uma caixa. O timing não é por acaso. Riad vai sediar a Expo Mundial em 2030 e a Copa do Mundo em 2034. Milhões de pessoas vão chegar de avião com câmeras na mão. Se o The Cube estiver pronto até lá, vai aparecer instantaneamente em todos os reels de influenciadores e em todo vídeo de top 10 coisas que você não vai acreditar que existem na Terra. Esse é o tipo de marketing gratuito que você não consegue comprar depois. Esse mundo dos sonhos inteiro tem um preço. O projeto mais amplo do New Murabba, com o The Cube como peça central, tem um custo estimado de cerca de 50 bilhões de dólares. Isso é o equivalente à economia anual de um país pequeno investido em um único distrito. Imagens de satélite iniciais mostravam um pedaço vazio de deserto na periferia da cidade. Imagens mais recentes de 2024 mostram uma enorme cratera quadrada exatamente onde o The Cube deve ser construído. As equipes já removeram cerca de 353 milhões de pés cúbicos de terra, o suficiente para encher milhares de piscinas olímpicas. Se você der um zoom, vai ver fileiras de escavadeiras devorando o solo como um exército de metal. Ou seja, já passamos muito da fase do "isso é de verdade"? A construção já está em andamento. A verdadeira pergunta agora é bem mais difícil. Será que dá mesmo para transformar isso em uma cidade vertical funcional, em uma das capitais mais quentes do planeta, dentro do prazo, sem criar o conto de advertência mais caro do mundo? Primeiro, tem o problema do deserto. Riad fica no meio de um deserto onde as temperaturas podem ser extremas.
No verão, as temperaturas à tarde podem facilmente passar dos 45 graus Celsius e permanecer assim por um bom tempo. Agora, uma caixa gigante selada parece uma maneira perfeita de prender o calor, o que é ótimo se você quiser cozinhar legumes, mas nem tanto se quiser uma cidade confortável. Os arquitetos entendem isso, então projetam um formato para ajudar no controle da temperatura. Em vez de uma caixa plana, o cubo é envolto por painéis triangulares sobrepostos, baseados em padrões tradicionais na GID. Esses triângulos quebram a luz forte do sol do deserto e aumentam a área de sombra. Eles também deixam pequenas aberturas por onde o ar pode circular. A ideia básica é simples: bloquear um pouco da luz solar para manter o interior mais fresco. Mesmo com essa casca inteligente, resfriar um lugar desses ainda é um trabalho enorme. Você basicamente está tentando climatizar uma pequena cidade empilhada na vertical. Cada grau a mais lá fora, cada tempestade de areia, cada longo dia de verão força ainda mais o sistema e faz a conta de energia subir ainda mais. E ainda tem o problema do céu falso. Na arte conceitual, o salão central parece algo saído de um jogo de ficção científica. O teto e partes das paredes se transformam em uma única tela curva gigante. Então você não entra apenas em um saguão decorado. Você entra em uma cena de oceano, ou em uma cidade de fantasia, ou em uma paisagem de Marte que te envolve por todos os lados. Esse tipo de truque já existe em uma escala menor. A Sphere, em Las Vegas, por exemplo, cobre seu interior com enormes telas de LED e transporta as pessoas para mundos digitais em movimento. O Cube quer levar isso ainda mais longe. Sua cúpula precisaria de uma cala muitas vezes maior e que consiga entregar resultados de alto nível sem superaquecer. Tudo isso precisa caber dentro de um prédio muito fora do comum. Um arranha-céu normal, é só uma torre alta, e os engenheiros já sabem lidar com isso. O Cube é mais como um enorme bloco oco, com um grande espaço vazio no meio e bairros inteiros empilhados ao redor. Ele ainda precisa se manter de pé e sustentar as paredes externas, além da torre central e da cúpula, enquanto o interior de alguma forma não se transforma em um labirinto apertado. Aí vem o problema das pessoas. Em um dia movimentado, você tem multidões circulando por ali. Em uma emergência, vai ser preciso tirá-las rapidamente. Isso já é difícil em um shopping normal. Imagina então em uma mini cidade empilhada. Embora o Cube pareça algo de outro planeta, a ideia principal não é. Existem outros exemplos de arquitetos tentando espremer tudo o que podem em um único prédio. Em Chengdu, na China, o New Century Global Center já parece um sonho realizado para os introvertidos. É tão grande que parece uma mini cidade sobre um único teto. Você pode acordar em um hotel, passear por ruas internas e relaxar em uma praia de areia sob um sol artificial. Tudo isso sem ver o céu de verdade lá fora. Nos arredores de Berlim, há um enorme antigo hangar de dirigíveis, que agora é o Tropical Islands Resort. É grande o suficiente para caber a Estátua da Liberdade em pé dentro dele. Enquanto o campo lá fora pode estar coberto de neve, as pessoas lá dentro estão nadando em água morna, caminhando entre palmeiras e curtindo sob um céu de verão artificial. A Arábia Saudita não é novata em projetos futuristas gigantes. Neom, por exemplo, inclui planos para The Line, uma cidade espelhada e reta que se estende por quilômetros pelo deserto, mesmo após reduções recentes no projeto. O mesmo impulso está por trás dos planos para estádios enormes e até mesmo uma estação de esqui funcionando o ano inteiro nas montanhas do país desértico. O que não é algo ruim, porque mesmo que esses megaprojetos não alcancem tudo o que prometem, eles expandem os limites do que as cidades podem ser. Milhares de anos atrás, as pessoas construíram pirâmides que ainda nos deixam confusos. Hoje, a tecnologia finalmente nos permite tentar algo tão estranho quanto, só que desta vez é um cubo brilhante no deserto. O The Cube é um experimento sobre até onde podemos levar a engenharia e a imaginação ao mesmo tempo. Seja qual for o resultado, é garantido que teremos algumas fotos incríveis. Ah, gravidade, sua insensível! Bem, é isso que eu penso quando tropeço em uma pedra e caio de cara no chão. Claro que não sou desajeitado, imagina. Enfim, a gravidade é uma coisa constante, né? Algo totalmente estável, com o qual podemos sempre contar neste mundo cheio de mudanças. Diferentemente do amor. Estou romântico esses dias, desculpe. Mas e se eu dissesse que a gravidade não é tão constante e imutável quanto você imagina? Há lugares no nosso planeta onde a gravidade se comporta de um jeito maluco, e é por isso que você clicou neste vídeo. Então, bora dar uma olhada em que lugares são esses.
Monte Magnético em Leh, na Índia. Existe um trecho de estrada na Índia que vem atraindo turistas do mundo todo. Não tem nada de especial lá se apenas observarmos a paisagem. E você poderia até passar por esse trecho sem notar coisa alguma, não fosse algo inusitado e um pouco bizarro. Se você parar o seu carro no Monte Magnético enquanto estiver subindo o monte e colocá-lo no ponto neutro, ele vai começar a subir sozinho, chegando a alcançar a velocidade de 20 km por hora. Dizem que existe um tipo de força magnética atuando aqui, e ela reboca os carros morro acima, o que faz jus ao nome do monte. Além disso, dizem que até aviões ganham altitude quando sobrevoam essa região. Mas os céticos oferecem outra explicação. É apenas a configuração do terreno que cria a ilusão de que o carro está subindo, quando na verdade você está descendo o morro e vice-versa. Seja qual for a verdade, eu gostaria de checar pessoalmente. E você? Conta pra mim nos comentários. Floresta Torta, na Polônia. Perto do vilarejo de Nowy Czarnowo, há uma floresta com pinheiros muito estranhos. Plantadas na década de 1930, há mais de 400 árvores cujas bases são torcidas para o norte e que depois crescem para cima, fazendo um semicírculo. Embora os cientistas tenham diferentes teorias sobre o crescimento estranho das árvores, ninguém sabe dizer ao certo o que as faz ficar daquele jeito. Alguns dizem que são as pessoas que fizeram isso, enquanto outros acreditam que seja alguma anomalia gravitacional que puxou as árvores para baixo. O problema dessa última possibilidade, porém, é que essa tal força teria que ter ficado ali por anos e isso afetou as árvores. Como nenhuma das explicações se sustenta, o mistério continua. Uma cachoeira nas Ilhas Faroé. Você já viu uma cachoeira cujo fluxo de água corre para cima? Existe uma assim nas Ilhas Faroé, na metade do trajeto da Islândia para a Escócia. Mas se estiver esperando que eu conte uma história mirabolante sobre uma força misteriosa que puxa água para cima, sinto muito, não tem nada disso aqui. A verdade, porém, é de cair o queixo. Os ventos nesse lugar são tão poderosos que levantam a água e a jogam de volta para cima. Acho que foi esse tipo de vento que permitiu que a Mary Poppins viajasse com seu guarda-chuva. Faz sentido. Na verdade, essa cachoeira não é a única. Há muitos outros lugares na Terra onde os ventos criam a ilusão de que a gravidade foi vencida. Por exemplo, existe o rio Kinder, na Inglaterra, que tem uma cachoeira que vive em pé de guerra com o vento. Ele é tão forte que metade da água da cascata parece ficar pairando sobre o ar, sem nem mesmo tocar o fundo da cachoeira. Represa de Hoover, em Nevada, Estados Unidos. Se algum dia você tiver a chance de ficar no topo da represa, que tem cerca de 221 metros, faça o seguinte truque. Pegue uma garrafinha de água e despeje seu conteúdo lá dentro. Você verá a água subir em vez de descer. Mais uma vez, não é mágica ou algum fenômeno natural. O vento que sobe da represa é simplesmente forte demais, então a água não consegue cair, assim como na cachoeira das Ilhas Faroé. Aqui, porém, é mais legal, já que você mesmo pode testar esse efeito. Estrada do Kabe, na Coreia do Sul. Mais uma anomalia gravitacional localizada em uma estrada. Os moradores descobriram que, se você colocar uma lata ou garrafa vazia no chão, ela começa a subir o morro imediatamente. Mas, ao contrário de outros lugares assim, a Estrada do Kabe não cria uma ilusão. Quando você desce o morro, não sente como se estivesse subindo. Tudo é bem normal. Mas assim que você coloca algum objeto no chão, ele vai rolar para um sentido contrário do que deveria. As autoridades foram rápidas e até colocaram uma placa indicando o local para turistas curiosos. Pedra Dourada em Mianmar. Se algum dia você estiver em Mianmar, que também é chamada de Burma, visite esse lugar famoso. Uma pedra coberta por folha de ouro fica na beiradinha de um penhasco, com um pequeno santuário em cima dela. O mais impressionante sobre a pedra é que ela quase não toca no penhasco para se apoiar. Na verdade, parece que a pedra vai cair a qualquer momento. Só que ela está ali há séculos. Além disso, o templo que fica em cima dela não foi construído recentemente, o que deixa esse lugar ainda mais interessante. A pedra parece estar dizendo: gravidade? Nunca ouvi falar. Reza a lenda que o que mantém a pedra no lugar é um único fio do cabelo de Buda. Sei não, mas pode dar uma olhada na pedra, não há nada que a prenda ao penhasco. Mesmo assim, ela não se move há 2.500 anos. Alguma força deve estar atuando aqui, né? Pedra de Damasco, na Argentina. Se existe alguma coisa que grita a quatro ventos, eu desafio a gravidade,
é a Pedra de Damasco. Essa pedra gigante de 300 toneladas fica na borda de um penhasco e balança um pouquinho de um lado para o outro com o vento. As pessoas até checaram isso colocando garrafas de vidro debaixo de uma de suas extremidades, e elas explodiram com mais um movimento da pedra. Infelizmente, hoje já não dá para ver essa maravilha da natureza como em um século atrás. Em 1912, a pedra caiu lá de cima, onde havia ficado durante centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que 95 anos depois, em 2007, resolveram restaurar a pedra. Bem, elas não exatamente colaram pedacinho por pedacinho, fizeram uma cópia de plástico da pedra e a colocaram no mesmo lugar, e até na mesma posição. Então, até hoje, quando estiver vindo de Tandil, você verá essa famosa pedra se equilibrando em um penhasco. Agora ela é mais um símbolo, claro, pois não balança mais e só pesa 9 toneladas. Mesmo assim, é algo impressionante de ver. Torre do Diabo, em Wyoming, nos Estados Unidos. Lembra desse lugar do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Se não, eu recomendo assistir, mas não agora. Esse lugar não faz você se sentir como se estivesse presenciando algum tipo de mágica, e também não desafia a gravidade bem na frente dos seus olhos. Parece até chato se comparado aos outros da minha lista, né? Contudo, surpreendente na Torre do Diabo é o fato de que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja só, é uma formação rochosa de 265 metros, com paredes tão íngremes que são praticamente verticais. Mas isso não é tudo. Esse pedaço de pedra está no meio das planícies de Wyoming, e não há mais nada como ele por ali. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia ter gerado uma coisa tão alta? Há inúmeras teorias sobre isso, mas ninguém tem uma resposta definitiva ainda. Minha teoria? Talvez seja aqui que a Terra tem um gigante umbigo para fora. Ué, propõe uma teoria melhor então, horas. Vórtice de Oregon, Estados Unidos. A Casa do Mistério em Gold Hill, no Oregon, deixa seus visitantes maravilhados com seus efeitos antigravidade. Você não consegue ficar de pé lá. A gente fica sempre se inclinando para o lado e tendo que se segurar em alguma coisa para ter equilíbrio. Bolas rolam para cima. Tem também uma vassoura que fica em pezinha onde quer que você a coloque, ao contrário de todo o resto dentro desse casebre. As tribos indígenas dali já chamavam esse lugar de Território Proibido, muito antes de a casa ser construída, e evitavam se aproximar do lugar. Os proprietários, porém, resolveram transformá-la em uma atração turística e conseguiram. Eles criaram um clima de mistério ao redor do lugar, divulgaram tudo em jornais e mais tarde na internet. E tcharam! Uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma curiosidade, uma ilusão de ótica criada pelo homem para enganar seus olhos e outros sentidos do corpo. Baía de Hudson, no Canadá. Ok, até agora falamos sobre coisas muito ambíguas, mas é hora de dados reais. A anomalia da Baía de Hudson. Esse é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é mesmo menor que em qualquer outra parte do planeta. Até os céticos hão de torcer o nariz, pois a diferença foi medida com equipamentos precisos. Então, isso significa que a gravidade daqui é tão baixa quanto, digamos, a da Lua? Infelizmente, ou felizmente, ainda não sei. A diferença é minúscula. O valor exato é 0,005%, ou 1/100º de percentagem. Você não conseguiria sentir isso nem se esforçasse bastante, mas ela existe. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa da camada de gelo que cobriu essa região cerca de 10 mil anos atrás. Ela comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar totalmente, mudando o campo gravitacional da Baía de Hudson. Em algum momento do futuro, porém, a gravidade vai voltar ao normal nessa região. Sem Moonwalk, que pena. A primeira regra é não entrar em pânico, o guia diz. Ele entrega uma roupa grossa para o Marcos. O clima está escaldante e a roupa parece ser quente demais. Você não conseguirá sem ela, ele pontua. Então Marcos veste o macacão e sente calafrios por todo o corpo. Por que ele é tão frio? O guia explica que a roupa é feita com tecido especial de resfriamento e impedirá a hipertermia dentro da caverna. Ele dá um tanque de oxigênio e uma máscara. Vamos mergulhar? O Marcos pergunta. Não, mas seus pulmões podem se encher de água se você não usá-lo. Os joelhos do Marcos estão trêmulos de medo, mas agora não dá mais tempo de desistir. Seja bem-vindo a uma das cavernas mais perigosas do planeta, o guia diz, enquanto entra no espaço escuro que fica no pé de uma montanha.
Este lugar é chamado de Caverna dos Cristais e fica no México. O magma vazou ali, proveniente das profundezas do nosso planeta 26 milhões de anos atrás. Ele vinha e resfriava muitas vezes. Havia tanto que acabou formando uma montanha. E junto com o magma, uma água rica em minerais chegou também. Ela passou por túneis de rochas e formou uma caverna debaixo da montanha. Aí uma coisa estranha surgiu nessas águas quentes. Algo que parece ser de outro planeta. O Marcos está descendo pela corda, iluminando a escuridão sem fundo com uma lanterna. O ar se torna quente e pesado. Partículas microscópicas de água estão pairando no ar. Junto com o guia, o Marcos desce 300 metros. Isso é mais que a altura do edifício Empire State, nos Estados Unidos. A temperatura do ar sobe. A sensação é de que estão chegando perto do núcleo da Terra. Por fim, a descida acaba e eles saltam em solo firme. O guia coloca uma máscara de oxigênio e diz ao Marcos para fazer o mesmo. Você não consegue respirar sem ela neste ar úmido e ácido. Seus pulmões podem se encher de água, causando consequências desastrosas. Para o visitante, o ar dali se parece com uma névoa grossa. A temperatura chega a 58 graus. Isso é mais quente que os desertos mais escaldantes do mundo. O Marcos ilumina o próprio caminho e vê uma coisa grande, branca e brilhante. É um feixe enorme de cristal que brota do chão e quase alcança o teto. A caverna toda é cheia dessas coisas grandes. Elas esticam para direções diferentes e descansam no teto e nas paredes. Em alguns locais bloqueiam um caminho e em outros servem como pontes. O Marcos sobe em um dos cristais e caminha sobre ele. O guia explica que cada coluna é feita de gesso, aquela substância usada em construções para fazer revestimentos e paredes. O Marcos toca na superfície dura de um dos cristais. Parece até que alguma civilização antiga é que construiu aquele cenário. O guia diz que tudo dentro da caverna é natural. O lugar foi descoberto por 2 mineradores no ano de 2000. Desde então, os cientistas vêm conduzindo pesquisas ali e descobriram que alguns cristais têm 500 mil anos. No local, também é possível encontrar um dos maiores cristais naturais do mundo, um feixe de aproximadamente 11 metros de comprimento e 55 toneladas. O lugar já foi cheio de água rica em sulfato de cálcio, elemento capaz de formar minerais, e onde prevalece uma variedade de gesso sem cor. A água e o ar quente ajudaram a formar os cristais. A umidade e a temperatura não mudaram com o passar dos séculos, então as colunas continuam a crescer até hoje. Este local é fascinante. O Marcos quer ficar mais tempo para explorar, mas infelizmente é perigoso. Eles podem se perder ou escorregar nas rochas de gesso. Além disso, já estão ficando sem oxigênio, então precisam voltar à superfície. Quando saem da caverna, encontram a polícia. Acontece que os turistas estão proibidos de entrar ali. Até os cientistas precisam de uma autorização especial para ir lá. E não é à toa. Trata-se de um dos locais mais perigosos da Terra. O Marcos e o guia pagam uma multa e deixam o México. A próxima parada é a Itália. Ainda bem que você trouxe uma boa câmera, o guia diz. Esta é uma das cavernas mais fascinantes do mundo. É preciso um bom equipamento para capturar toda esta beleza. Os dois estão dentro de um pequeno barco, navegando ao longo da costa da ilha de Capri, na Itália. Por sorte, não haverá nenhum perigo desta vez. A dupla se aproxima de uma pequena fenda dentro da montanha. Esta é a entrada para a Gruta Azul. O buraco é tão pequeno que só um barco por vez consegue passar por ele. O Marcos e o guia entram em outra dimensão. A caverna é cheia de água. As paredes estão brilhando com uma luz azul vinda das profundezas do lago. O Marcos fotografa tudo e percebe que a entrada pela qual passaram brilha com uma luz branca. São os raios de sol iluminando o lugar quando entram nele. Tem outro buraco debaixo d'água. A luz solar penetra, enchendo o lago com uma espécie de flor brilhante. Mas é hora de seguir viagem. A próxima parada é na Nova Zelândia. Eles chegam na Ilha Norte. Há um local nas profundezas do subterrâneo com cavernas complexas e sinuosas, que surgiram cerca de 30 milhões de anos atrás. A dupla se aproxima da entrada para a caverna escura. O Marcos liga a lanterna. Desliga isso, o guia diz. Você não vai precisar lá dentro? Eles entram. O Marcos fica boquiaberto de tanta surpresa. O lugar todo está cheio de lanternas. São criaturas vivas, vagalumes que emitem uma luz azul. E a sensação é a de estar em outro planeta. A entrada é controlada, para não prejudicar os vagalumes. Cientistas usam equipamentos automatizados para monitorar o local, medindo a temperatura e o nível de dióxido de carbono necessário para manter a vida dos insetos brilhantes. Se muitas pessoas entrassem, o nível de dióxido de carbono aumentaria. O tempo de visita também é limitado. Então, pedem que a dupla saia dali. Agora vamos ver uma coisa assombrosa, o guia diz. Está preparado? A próxima parada é na Califórnia. O lugar se chama Morning Caverns. A caverna parece comum vista por fora, mas o guia parece um pouco apreensivo e temeroso. Eles prendem a corda no cinto e começam a longa descida. O fundo fica 50 metros abaixo da superfície, altura de um prédio de 15 andares. Não parece tão grande comparado à caverna de cristal. À medida que se desce, o frio e a escuridão aumentam.
Em determinado ponto, todos os sons lá de cima desaparecem. Eles começam a afundar lentamente em um silêncio sem igual. O que é isso? O Marcos pergunta assustado. Acho que ouvi a voz de alguém aí embaixo. O guia coloca o dedo sobre a boca, fazendo o sinal para ficarem calados. Um gemido humano alto e prolongado vem das profundezas da escuridão. Nos primeiros segundos, o Marcos congela. Depois sobe rapidinho pela corda. O guia ri da cara dele. Os dois escutam mais um gemido. O Marcos sai da caverna e puxa a corda do companheiro para tirá-lo de lá também. O guia explica que esta é uma das cavernas mais assustadoras do mundo. O ar e o vento circulam lá embaixo, criando um som parecido com o de um gemido. Os turistas geralmente descem ali para se assustar mesmo. Também já foram encontrados cerca de 100 esqueletos de pessoas antigas no fundo, e ninguém sabe como eles foram parar ali. O Marcos não quer mais voltar para lá. Então pergunta ao guia como as cavernas se formam. Tudo começa quando o solo absorve chuva ácida, que consiste em água e dióxido de carbono. O líquido penetra pelo solo e entra em contato com superfícies de rocha sólida. Quando a água toca o calcário, ou a dolomita, os dissolve e ajuda a formar um espaço vazio, que vai aumentando a cada ano. A chuva continua a cair e se acumula nessa região aberta. Aí a água forma um fluxo, ou um rio subterrâneo. Depois a erosão das rochas sólidas começa. Após milhares de anos, há espaço suficiente para caber um humano. E este espaço acaba se tornando uma caverna. Quando a erosão se junta com estalactites e estalagmites, forma câmaras e pilares impressionantes. Por falar nisso, há uma diferença entre estalactites e estalagmites. As primeiras ficam penduradas no teto, enquanto as estalagmites surgem no chão. Leva cerca de 1 milhão de anos para desenvolver essas paisagens subterrâneas. Então, cada vez que você caminha por uma delas, entra em contato com o passado muito antigo do nosso planeta. Imagine que tudo que foi construído por humanos supera todos os seres vivos no planeta, incluindo humanos, animais, fungos, plantas e até micro-organismos. Que não vai demorar muito até que não tenhamos mais espaço e precisaremos nos mudar para Marte e levar o que pudermos conosco. Os líderes mundiais se voltaram para Frederick Salazar, o extraordinário solucionador de problemas com essa situação. Informam que é fundamental medir o peso total, também chamado de massa antropogênica, se precisarmos levar o que pudermos da Terra para Marte. Embora Frederick seja o homem certo para administrar essa situação, ele sabe que precisará de alguém confiável. A pessoa que ele tem em mente é Annie Supernova, a ousada exploradora dotada do superpoder de levantar as coisas mais pesadas e já conhecida por seus feitos em toda a Terra. Certa vez, ela levantou a torre mais pesada do mundo, Burj Khalifa, pesando mais de 2,2 milhões de toneladas, e moveu uma pirâmide de Khufu, 5.750.000 toneladas. Annie Supernova é movida por um espírito aventureiro. Nenhuma tarefa é grande demais, nenhum caminho muito longo. Ela não tem medo de sujar as mãos. E essas mãos vão ficar bem lambuzadas enquanto ela calcula o peso total dos objetos que os humanos construíram. Será uma tarefa difícil, mas Annie tem um plano para examinar os materiais usados nas construções, concreto, tijolos e metais. Ela precisa considerar quais edifícios levar para Marte e o que permanecerá. Annie precisará se aventurar profundamente em diferentes áreas ao redor do mundo. Alguns locais são de difícil acesso e podem ser perigosos. Bem, a missão está lançada. Nova York. Annie está correndo pela movimentada metrópole. Ela levanta rapidamente o Empire State Building. Pessoas confusas se perguntam o que Annie está fazendo enquanto ela nota o peso total de 365.000 toneladas. No caminho, ela também pega alguns arranha-céus, cada um com cerca de 222.500 toneladas. Ela estima que o peso total de Nova York seja de 3 bilhões de toneladas. Bem, ela pode mover essa cidade. Ela coloca os prédios de volta e corre rapidamente para o aeroporto. Annie voa em direção ao Japão, saltando de paraquedas para na Torre de Tóquio. No meio de uma multidão, ela rapidamente a levanta para a cintila, pesando 4.000 toneladas. Com espectadores confusos com suas atitudes, ela se dirige para um parque de diversões próximo que está abandonado. Annie chega a uma floresta com altos muros de trepadeiras. A vegetação dificulta o registro do tamanho. É o Nara Dreamland, fechado há muitos anos. Grandes montanhas russas paradas, com vegetação crescendo em todas as partes do parque, aproveitando as estruturas ainda de pé dos brinquedos e prédios antigos. A folhagem fez casas para pássaros e pequenos animais. Não parece que qualquer ser humano tenha se aventurado dessa maneira por muito tempo em comparação com quando estava no auge, com 1,7 milhão de visitantes por ano. Agora se tornou um refúgio para a natureza. Ela pega um indicador de massa para medir o peso total.
Ela tem uma ideia de que todos os materiais podem ser reaproveitados ou demolidos para livrar a Terra de toda essa massa inútil. Ela chama seu amigo robô, o Leveler, que vem imediatamente, recicla todos os materiais e salva a Terra de vários milhares de toneladas. Annie anota e vai para Paris. Esquivando-se dos croissants e baguetes, Annie rapidamente pesa a Torre Eiffel. Construída com ferro forjado sólido, pesa um total de 10.000 toneladas. Annie enxuga o suor da testa e segue em frente. Annie recolhe suas coisas e vai em um submarino para a Inglaterra. Ela chega ao litoral sul. De lá, descobre os fortes marítimos de Maucel, instalados tranquilamente, com nada além do mar ao redor. Solitários, eles permanecem na água, as paredes caindo aos pedaços com ninhos de aves marinhas descansando nas entranhas e nas fendas dos prédios. Parece que estão prestes a cair, mas as pernas permanecem firmes nas ondas, algas marinhas e pequenos crustáceos vivem pacificamente, atraindo pequenos peixes que acabam como alimentos dos pássaros instalados acima. Embora essas estruturas tenham sido desativadas na década de 1950, mais tarde foram usadas como estações de rádio piratas, fornecendo música gratuita. As gaivotas agora continuam com suas músicas incríveis. Annie registra a massa dessa área. Daqui, Annie dá um mergulho refrescante no mar Mediterrâneo, indo até o Egito para pesar a maior das 3 pirâmides, a Grande Pirâmide de Gizé, a maior de todas, pesando 5.750.000 toneladas, feita de uma mistura de calcário, basalto, granito e argamassa. Annie faz um pouco de yoga para alongar os músculos depois de um exercício tão desafiador e relaxa um tempo para seguir sua missão. Ela junta suas roupas de inverno para seguir viagem ao Ártico. Lá, encontra uma antiga estação meteorológica. Os edifícios são as únicas vistas significativas nessa região solitária, cercada de neve até onde a vista alcança. Entre os prédios, ursos polares se mudaram para essas construções como se fossem construídas para eles. Os ursos sentam-se na varanda e olham para longe através das janelas. Annie ri, eles parecem estar se passando por humanos. Casas de 92 metros quadrados ou menos se enquadram na categoria de casas pequenas. Elas têm um peso médio entre 22.700 quilos e 45.360 quilos. Os ursos podem ficar lá, pois naturalmente dominaram o local. Mais tarde, Annie segue em direção a um clima mais quente, encontrando-se na China ao longo da Grande Muralha. Ela tem que pegar cuidadosamente seções independentes dessa estrutura maciça, que cobre um total de 8.850 quilômetros, totalizando um peso de 58 milhões de toneladas. Exausta, Annie pega seu equipamento de mergulho para momentos relaxantes em direção a Vanuatu. Aqui em Vanuatu, ela mergulha em um lugar chamado Ponto do Milhão de Dólares, onde as pessoas despejaram muitos carros, caminhões e outros veículos no final da década de 1940. Annie mergulha debaixo d'água e experimenta a beleza de tirar o fôlego da montanha de máquinas de metal submersa, silenciosamente instalada nas profundezas da água. Annie registra variedades de veículos antigos, espantada porque percebe que ali se criou um recife artificial. Cracas, corais, ostras e algas se ligaram aos mecanismos de aço, alimentando-se dos minerais e crescendo como uma floresta de vegetação submarina. Cada veículo cria uma biosfera independente. Ela pensa em chamar o Leveler, mas desiste, pois vê que centenas de peixes fizeram sua casa nessa pilha de objetos descartados. Os peixes encontraram abrigo e o benefício fornecido de um buffet ilimitado de vegetação. É hora de voltar para o quartel-general e se apresentar a Frederick. Ela leva um bom tempo em seu caminho de volta. Enquanto sobrevoa a China, vê 50 cidades abandonadas no total. E em seu caminho pelos Estados Unidos, encontra mais de 3.000 cidades abandonadas. E por estradas afastadas, leva em conta hotéis abandonados, faróis, monumentos, igrejas, castelos e todo tipo de estrutura de vários formatos e tamanhos. Mais uma vez, notando um elemento diferente ao longo de cada um, que a natureza é abundante na ausência dos humanos. Annie finalmente chega à sede do escritório de Frederick, exausta. Frederick cumprimenta Annie e seu amigo Leveler, que acabou de se juntar a eles. O chefe aguarda o relatório final. Annie mostra sua apresentação. De acordo com sua avaliação e cálculos, o peso total do que os humanos criaram na Terra é de cerca de 1.154 gigatoneladas. Está em oposição direta ao peso seco de toda a vida na Terra, chamado de biomassa global. Em cerca de 20 anos, espera-se que o mundo seja coberto apenas por massa antropogênica. Ela apresenta o que testemunhou nos famosos pontos turísticos e estruturas abandonadas.
Sem dúvida, ela pode levantar e mover os edifícios necessários para Marte, mas não há necessidade de deixar a Terra. Só é necessário eliminar do planeta os materiais inúteis de todos esses lugares abandonados. Seja em terra ou no mar, a natureza tem uma segunda chance de retorno, pois aproveita os materiais e construções para criar suas biosferas. Trepadeiras rastejam subindo pelas paredes, árvores crescem nos tijolos de areia macia, insetos se alimentam das plantas e flores, pássaros se aninham na vegetação. Todos os tipos de animais encontram um lar em coisas feitas pelos humanos. Essas estruturas fornecem um novo lugar para se viver. Frederick senta-se em silêncio, enquanto Annie diz que os humanos também deveriam seguir o exemplo dos outros seres vivos e se dar uma segunda chance na Terra. Leveler sorri e está pronto para trabalhar com os materiais inúteis. E Frederick está pronto para lembrar aos humanos o quanto nosso planeta é especial. O Canadá é conhecido por suas montanhas nevadas, florestas intocadas, lagos cristalinos, pessoas amigáveis e prestativas. E aquele delicioso xarope de bordo. Agora, eles podem adicionar algo mais à lista: a água mais antiga do mundo. Em 2016, os pesquisadores perfuraram 3 quilômetros e encontraram um antigo reservatório na Mina Kidd, em Ontário. Acredita-se que a água tenha pelo menos 2 bilhões de anos. Água não fresca. Ela foi encontrada borbulhando em cavernas no subsolo, dentro dos 8 milhões de quilômetros quadrados do escudo canadense, um dos maiores escudos geológicos continentais do mundo. A área sofre muito pouca atividade tectônica de placas, possivelmente explicando como a água permaneceu intocada por tanto tempo. Cientistas e pesquisadores analisaram o líquido e encontraram gases dissolvidos de hélio, argônio, xenônio e néon, intocados por qualquer fonte externa. Havia até vestígios de micróbios que datam de bilhões de anos. Essa foi uma descoberta impressionante para a ciência que nos permitiu olhar para o passado em um mundo perdido. Se a água que sustenta a vida puder ser encontrada quilômetros abaixo da Terra, seria possível encontrar a mesma coisa em outros planetas, como Marte e Saturno, além das luas de Júpiter. O Ponto Nemo é o local mais distante da Terra, oficialmente chamado de Ponto da Inacessibilidade do Pacífico, mais ou menos como minha vaga de estacionamento. Fica tão longe da Terra que os humanos mais próximos geralmente são os astronautas. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra a cerca de 400 quilômetros de distância, enquanto o local povoado mais próximo, em todas as direções do Ponto Nemo, está a cerca de 2.690 quilômetros de distância. Como o seu nome oficial é um pouco longo, foi apelidado de Ponto Nemo, em homenagem ao Capitão Nemo, de 20 mil léguas submarinas. Nemo significa ninguém em latim, o que se encaixa perfeitamente nesta área, porque não há pessoas por perto. A Floresta Torta é encontrada em Gryfino, na Polônia. É um bosque de 400 pinheiros excepcionalmente curvos que foram plantados por volta de 1930. Eles se curvam para o norte em um ângulo agudo de 90 graus a partir da base da árvore, mas em seguida voltam notavelmente para trás para crescer direto para o céu. Algumas das curvas alcançam de 1 metro a 2,70 metros lateralmente, mas as árvores são saudáveis e muitas crescem até quase 15 metros de altura. Esses pinheiros tortos são cercados por uma floresta maior de pinheiros retos. Não há nenhuma explicação de por que eles se curvam desse jeito. As teorias para esse estranho desenvolvimento vão desde as condições climáticas até a intervenção humana, mas ninguém sabe ao certo. O Hamza é um dos maiores e mais largos rios do mundo e fica logo abaixo do próprio rio Amazonas, a uma profundidade de 4 quilômetros. Flui como um pouco mais do que um fio de água em comparação com um grande corpo acima dele. A vazão dos rios amazônicos para o Atlântico é de cerca de 130 milhões de litros por segundo, enquanto o Hamza chega a apenas 3,8 milhões de litros por segundo. De qualquer forma, não há escolha a não ser seguir o fluxo. Ele tem quase o mesmo comprimento do Amazonas em si, 6 mil quilômetros, mas foi a largura que surpreendeu o mundo da ciência. Tem entre 200 e 400 quilômetros de largura, enquanto a do Amazonas é de cerca de 1 a 100 quilômetros. A caverna de cristais foi descoberta em 2000, quando mineiros drenaram água de uma mina de zinco em Chihuahua, México, o estado, não o cachorro. O que os cientistas descobriram foi uma caverna encantadora cheia de cristais de gesso colossais, que tinham mais de 10 metros de comprimento e 1 metro de largura. Eram tão puros que os cientistas não conseguiram descobrir quantos anos tinham, mas eles acreditam ter descoberto uma amostra de bactéria de 50 mil anos dentro de um dos cristais.
Também conhecido como o Rio das Cinco Cores, Caño Cristales é uma das maravilhas naturais mais incríveis de toda a Colômbia. A área é repleta de cachoeiras, piscinas e cavernas, mas o próprio rio é a verdadeira maravilha. Todos os anos, entre junho e novembro, ele hipnotiza os espectadores com incríveis tons de amarelo, verde, azul, preto e vermelho para criar um arco-íris líquido. Uma planta vermelha que cresce no leito do rio é a principal causa desse fenômeno único. As outras cores vêm das rochas pretas, algas verdes, água límpida e areia amarela, produzindo um efeito perolado. As cores mudam todos os anos devido ao crescimento da planta, graças à chuva, temperatura e luz solar. Durante o resto do ano, o leito do rio aparece em uma tonalidade verde opaca. Cientistas no Havaí descobriram que algas vermelhas faziam sons na água ao redor dos recifes de coral. Acreditava-se que o barulho vinha do camarão estalando alto, até que os pesquisadores juntaram o som e a presença das algas e começaram a monitorar as bolhas. Como as algas usam a fotossíntese para se alimentar, elas produzem pequenas bolhas que se acumulam em suas superfícies. Quando essas se separam da planta, fazem um som de ping ou estouro. Os recifes podem ser asfixiados e sufocados se forem cobertos por muitas algas. Descobrir que a fotossíntese emite um ruído pode ser útil para a preservação do recife. As algas podem fornecer alertas precoces para que os cientistas consigam impedir que essas áreas vulneráveis sejam invadidas. Depois que chuvas fortes e atividades sísmicas atingiram o Vale da Grande Fenda, no Quênia, em março de 2018, um vasto abismo se expandiu por todo o país. A fenda media alguns quilômetros de comprimento e tinha mais de 15 metros de largura em algumas partes. Essencialmente, estava rasgando a África em duas. A África está situada em duas placas tectônicas, a Núbia e a Somali. Bem abaixo da superfície da Terra, impulsionadas pelo manto ativo, elas estão sendo separadas. Isso cria as enormes fendas extraordinárias que podemos ver na superfície. Levará milhões de anos para que o grande continente realmente se separe em dois pedaços. Eu não estarei por aí, então... Mas quando isso acontecer, também criará uma nova bacia oceânica. O Eucalyptus deglupta prospera nas florestas tropicais da Indonésia, Papua Nova Guiné e Filipinas, e é como algo saído de um videogame ou filme de fantasia, crescendo até uma altura enorme, de 75 metros em seu ambiente nativo. Essa árvore única tem uma casca que exibe listras verdes, azuis brilhantes, laranja, roxas e vermelhas à medida que envelhece, assim como eu. Conforme as tiras de casca caem, as cores de árvore mudam e a casca interna verde brilhante é revelada. Perto das belas Ilhas Maurício, no Oceano Índico, há uma vista espetacular que precisa ser vista para que se possa crer. No entanto, você precisará entrar em um avião para ter uma visão panorâmica. O que parece uma cachoeira subaquática é, na verdade, areia da costa sendo empurrada para fora de uma plataforma costeira alta pelas correntes oceânicas. Ela cai nas profundezas escuras do oceano, na ponta mais alta ao sul da ilha. A maior parte das águas oceânicas ao redor das ilhas tem apenas de 8 a 150 metros de profundidade, mas esse mergulho profundo cai alguns quilômetros, criando a ilusão de uma cachoeira. Essa plataforma oceânica não existia alguns milhões de anos atrás, mas a expansão do fundo do mar a criou recentemente. As palmeiras andantes da Amazônia são uma das maneiras mais exclusivas e intrigantes pelas quais as plantas se movem para chegar ao local perfeito para tudo o que precisam. Essas árvores andam, permitindo que as novas raízes substituam as mais antigas, enquanto procuram mais luz solar na floresta densa. À medida que as raízes se fixam no novo solo, a árvore se curva em direção às novas raízes, deixando as antigas crescerem lentamente. Viajar para um novo lugar com melhor luz solar e solo mais sólido pode levar alguns anos. Isso ocorre porque elas se movem apenas cerca de 2 centímetros por dia, ou 20 metros por ano. Dá para imaginar isso acontecendo no seu jardim da frente. Você planta a árvore aqui e no ano que vem está ali. Bom, no sul da Costa Rica, 300 esferas de pedra estão espalhadas por toda a floresta. Algumas pesam tanto quanto uma bola de boliche, enquanto outras podem ter até 15 toneladas. Seu propósito e como elas foram feitas há tanto tempo são uma incógnita para nós. Descobertas na década de 1930, muitas foram removidas e transportadas ao redor do mundo. Foi apenas a partir da década de 1970 que começamos a preservar e protegê-las. Embora elas sejam um mistério, os arqueólogos sabem que são feitas de rocha de granodiorito, semelhante ao granito. Se forem esculpidas por uma civilização, sua forma quase perfeita deve ter sido feita por cinzelamento com pequenas pedras. A depressão Danakil, na Etiópia, é um ambiente que parece pertencer a outro planeta.
cheio de poças de lava, fontes termais coloridas de neon brilhante e vastos salares. O local é também candidato para a maior temperatura média durante todo o ano, com 34 graus. Gases venenosos enchem a área com as fontes termais cheias de ácido. Pior, ela recebe apenas 20 centímetros de precipitação anual. É também um dos locais mais baixos do planeta, ficando 125 metros abaixo do nível do mar. Não é à toa que é um dos pontos mais inóspitos do planeta. Parece bom, sem multidões. Bora! O Google lançou seu serviço Google Maps há mais de 15 anos. Desde então, usuários curiosos de todo o mundo têm feito descobertas empolgantes. Por exemplo, essa série de buracos no Peru. Os buracos se estendem por cerca de 1,5 km. São mais de 6.000 buracos bizarros, todos com diâmetros e profundidades diferentes. Esse fenômeno nada tem a ver com as famosas linhas de Nazca. O objetivo do lugar, assim como seus criadores, permanece um mistério desde 1933. Foi quando um aviador publicou uma foto aérea dos buracos. Até o momento, os arqueólogos só podem fazer suposições. A teoria mais plausível é que eram poços de armazenamento construídos nos tempos do Império Inca. Bom, não sei se é verdade ou não, mas essa série de buracos me dá arrepios. E que tal essa ilha artificial na Holanda? Está localizada no lago Ketelmeer e parece exatamente como símbolo de geolocalização. Mas, se você visitar o lugar, verá que é realmente um depósito que não tem mais que 800 metros. É usado para armazenar sedimentos poluídos. E aqui está outra ilha, apelidada de Galashnak, que significa Ilha do Amor. Esse lugar fica no Mar Adriático, entre a Itália e a Croácia, e não passa de um pedaço de terra desabitado, sem água fresca ou qualquer construção. Mas os donos de lá estão tentando usar a fama da internet que sua propriedade ganhou ao longo dos anos. Esses dois trechos sem vegetação realmente se parecem com duas cicatrizes atravessando o coração, mas a razão para sua aparência é muito menos romântica. Essas são as marcas deixadas por tratores. Os proprietários da ilha querem plantar oliveiras para transformar o lugar em uma localização perfeita para casamentos. Você pode desfrutar de toda a beleza do labirinto de Shamrock de Dublin apenas de cima. Ele está localizado ao sul do aeroporto de Dublin, ao lado da estrada. Na próxima vez que estiver voando para a Irlanda, lembre-se de prestar atenção, porque você não será capaz de chegar a este lugar por terra. O Google Street View mostra que a estrada que leva ao labirinto termina com um grande portão de metal. A placa ali avisa que se trata de uma propriedade privada vigiada por cães. Se eu fosse você, não arriscaria. Se você ainda quer encontrar a saída de um labirinto, deve ir ao Reino Unido. Essa impressão digital gigante é chamada de Finger Maze, ou Labirinto do Dedo. É possível encontrá-lo no Park Hove, na cidade de Brighton e Hove. É uma escultura pública feita de pedra e argamassa, criada pelo artista ambiental Chris Drury em 2006, como um símbolo da jornada da vida. Olhe para este navio de cruzeiro de luxo. Eu não me importaria de embarcar nele para uma viagem pelo mundo. O único problema é que não é real. É um shopping em forma de navio perdido em uma floresta de hashtags gigantes do Twitter em Hong Kong. Ele foi construído em meio aos jardins de Whampoa, um enorme complexo de apartamentos erguido no local de antigos estaleiros. O complexo tem 110 metros de comprimento e vários andares de altura. Nele há cinemas, restaurantes, lojas e até mesmo um mini parque temático interior. Bom, se não é um cruzeiro luxuoso, pelo menos dá para fazer algumas compras. Você provavelmente pode aprender geografia com a ajuda do Mapa Mundi no lago Claytrup. Soren Poulsen, um agricultor local, o criou à mão entre 1944 e 1967. O homem usou pedras e grama. Primeiro, arrastou muitas pedras para a beira do lago. Então, durante os meses de inverno, usou um trenó para levá-las para seus lugares. E, finalmente, na primavera, quando o gelo derreteu, ele facilmente as inclinou no lugar. Soren deve ter sido muito dedicado à sua ideia, porque algumas pedras pesavam mais de 2 toneladas.
O mapa mundi inclui lagos e rios minúsculos. Possui mini barcos para as pessoas navegarem no Oceano Pacífico no verão. Há também um campo de mini golfe de 18 buracos, um parque infantil e uma área de piquenique. Agora vamos para a China, para um lugar muito mais misterioso. Símbolos colossais ali parecem estar impressos na superfície do deserto de Gobi. Existiram várias teorias sobre sua origem, mas trata-se de uma criação humana. Jonathan Hill é um técnico de pesquisa e planejador de missões na instalação de voos espaciais para Marte na Arizona State University. Ele acredita que essas grades são provavelmente alvos de calibração por satélite. Quando você olha para o Buford Kiwi na versão do Google Maps, o pássaro parece um pouco esticado e meio magro. Mas o ícone nacional da Nova Zelândia ainda é perfeitamente reconhecível. Em 2007, o kiwi foi limpo. E agora parece tão branco que parece novo. Buford Kiwi foi esculpido em 1919 em giz na Beacon Hill, na Inglaterra. Essa tradição de figuras de escultura em giz de Wiltshire remonta à Idade Neolítica, que começou em 10.000 a.C. Essas lagoas de evaporação de potassa nos Estados Unidos são de outro mundo. As lagoas azuis criam um contraste chocante com o solo marrom avermelhado do deserto de Utah. Elas são um lugar para extrair cloreto de potássio, também conhecido como potassa. Nas fotos do Google Maps, você pode ver a mina de potassa mais famosa e mais fotografada, localizada em Moab, Utah. Uma das coisas mais legais que você pode ver no Google Maps é o gigante do Atacama, no Chile. Este geoglifo tem mais de 1000 anos e cerca de 90 metros de comprimento. Os geoglifos são desenhos grandes no chão, geralmente feitos de pedras, rochas e cascalho ou esculpidos no solo. Quando este rosto bizarro foi encontrado na Antártica, provocou várias discussões e teorias insanas. Mas os cientistas afirmam que há uma explicação mais lógica. Pode ser o resultado de pareidolia. Esse efeito bizarro faz com que seu cérebro veja estruturas e padrões onde não existem. Essa é a razão pela qual as pessoas notam formas reconhecíveis em nuvens, formações rochosas e outros objetos. De perto, o rosto provavelmente não se parece com um gigante semi-escondido na neve. Tudo que você verá será apenas gelo coberto de rachaduras. Mas o que quer que seja, aposto que qualquer um que vê de repente esse rosto no Google Maps é obrigado a ter ideias estranhas. O Lago Lonar, na Índia, surgiu quando um asteroide colidiu com o nosso planeta cerca de 50.000 anos atrás. A borda da cratera de meteoro tem quase 2.000 metros de um lado ao outro. O lago em si é um pouco menor, com um diâmetro de cerca de 1.200 metros. Até agora, não há nada em comum sobre este lugar. Mas só até se descobrir que em junho de 2020 algo aconteceu ali. A água mudou sua cor de verde para rosa brilhante por alguns dias. Especialistas acreditam que a mudança pode ter sido causada pelo aumento da salinidade na água. Também poderia ser a presença de algas, ou a combinação de ambos os fatores. Em qualquer caso, eu não ousaria nadar nas águas do Lago Lonar. O Google Earth acabou de mostrar a você um símbolo de alvo gigante no meio do deserto de Nevada? Não é uma piada, Photoshop e nem um objeto de arte. Muito provavelmente, essa coisa enorme é uma marcação usada como um alvo de calibração de fotos aéreas. E finalmente, meu favorito! Um carro subaquático nas Bahamas. Ele permaneceu no fundo do Fresh Creek por algum tempo. Ninguém conhece a história por trás dessa descoberta incomum. Eu daria um bom dinheiro para saber como esse veículo acabou lá. Em 2009, as pessoas em Ishikawa, no Japão, testemunharam um tipo de chuva que ninguém nunca tinha visto antes. Choveram girinos. As hipóteses são de que um vento forte os tenha levantado e carregado para o alto. A segunda teoria possível é que grandes aves aquáticas, como gaivotas, simplesmente os perderam enquanto voavam até seus ninhos. Alguns cientistas acreditam que essas criaturas foram içadas do solo por uma tromba d'água e mais tarde caíram. Aliás, naquele dia, as pessoas encontraram não apenas girinos, mas também sapos e peixes em vez de poças d'água. E sim, pode haver chuva de minhocas também. Algumas pessoas afirmaram que já viram chuvas de cobras. Caramba! Foi numa linda primavera de 1876, no condado de Bath, Kentucky.
A senhora Kraut estava fazendo sabão no quintal de sua casa quando, de repente, percebeu que começou a chover carne. Não era moída, eram grandes pedaços de 7,5 centímetros de diâmetro caindo direto sobre ela. 2 voluntários foram corajosos o suficiente para experimentar aquela carne de aparência cartilaginosa de origem desconhecida e disseram que o gosto era igual ao de um cordeiro ou veado. Mas eles não entendiam muito do assunto, pois na verdade era bovina. Casos como esses também foram registrados na Europa, e a única explicação lógica para chuvas de carne é que bandos de urubus simplesmente deixem cair os pedaços que guardaram do almoço. Sem bagagem, seus corpos ficam mais leves e podem voar facilmente. Uau, eu gostaria de ver uma chuva de donuts! Chuvas não são incomuns em Oakville, Washington, mas esta ainda não tem uma explicação sólida. Em vez de gotas de água, as pessoas assistiam a bolas gelatinosas translúcidas caindo do céu. Essas pequenas coisas cobriram cerca de 50 quilômetros quadrados. Quem chegou muito perto desse tipo de chuva diz que se sentiu mal no dia seguinte. Os cientistas estudaram essas bolas e perceberam que continham glóbulos brancos humanos, mas outros testes posteriores mostraram que não eram verdade. Algumas pessoas pensam que podem ter sido águas vivas evaporadas, o que resultou em chuva, ou simplesmente resíduos de um avião comercial. Quase a mesma coisa aconteceu em 2012, em Dorset, no Reino Unido. Durante uma tempestade de granizo, foram encontradas bolas de gelatina com granizo. Os pesquisadores coletaram essas bolas viscosas e as armazenaram em uma geladeira para estudar mais tarde. Mas isso se mostrou desnecessário, já que elas não derretiam à temperatura ambiente. Ninguém sabe ao certo até agora de onde elas vieram, mas a primeira ideia foi de que fossem ovos de algum animal aquático carregado por pássaros. Testes posteriores comprovaram que a substância gelatinosa era química e atuava como um bloqueador de água, usada em muitos produtos comerciais, até mesmo em cabos para protegê-los da água. As aranhas australianas são notórias e, para assustar as pessoas, aprenderam até a cair do céu. As chuvas de aranha são uma coisa muito comum na Austrália devido ao aumento de concentração delas. Elas sobem em árvores e depois giram fios de seda. Por isso o vento pode levá-las para longe. Normalmente, as pessoas não percebem, mas quando está molhado, centenas de aranhas sobem em busca de lugares mais agradáveis para elas. Dizem que quando chove ou neva, é possível ver aranhas literalmente caindo nessas teias, como se fossem balões. Se alguma vez viajar para o rio Mekong, provavelmente terá a chance de ver bolas brilhantes subindo da água e alinhando-se diretamente no ar. Os habitantes locais chamam isso de as bolas de fogo Naga. O tamanho pode variar, então esses círculos avermelhados podem ser tão pequenos quanto uma cereja, ou tão grandes quanto uma melancia. Durante a noite você pode ver dezenas e às vezes até milhares de bolas de fogo. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para este fenômeno, mas provavelmente é um gás inflamável liberado pelo ambiente pantanoso. Ainda assim, uma superstição local afirma que tudo se deve a uma serpente gigante que vive no Mekong. A tromba d'água tornádica é um tornado que não ocorre em terra, mas na água. A velocidade dele pode ser muito alta. A água é coletada e parcialmente puxada. Pode elevar peixes e até tartarugas para o alto. Na verdade, a chuva de peixes também pode ser aplicada por esse fenômeno climático. Algo semelhante pode ocorrer também na neve, mas é muito raro. Existem apenas 6 fotos desse fenômeno, 4 das quais foram tiradas em Ontário. Este evento climático exige que a água esteja quente o suficiente para produzir névoa, enquanto a temperatura do ar está muito baixa, quase impossível. Lava é vermelha, o céu é azul. Eu sou incrível maníaco e você também? Ok, eu inventei isso. Mas a parte sobre a lava ser vermelha pode mudar. Isso é verdade, especialmente se você a vir fluindo do vulcão Kawah Jan, localizado na Indonésia. Tem uma cor vermelha típica durante o dia, mas à noite transforma-se em um azul luminescente. Nenhum mistério por trás disso, apenas toneladas de ácido sulfúrico. Este vulcão também possui o maior lago de cratera ácida do mundo. A água lá é tão turquesa que dá vontade de mergulhar imediatamente. Mas você provavelmente já adivinhou que nunca deveria fazer isso. O fogo naquele vulcão também é azul, e é a maior chama do mundo em ascensão, até 5 metros de altura. Em alguns lugares a água pode parecer vidro. Lagoas de sal brancas parecem janelas ou até portais para um mundo abaixo delas. É a evaporação do sal que lhes dá essa aparência. E esses lagos podem ser encontrados na França e na Índia. Mas os lagos salgados de Cardill, na área da Baía de São Francisco, parecem ainda mais inacreditáveis devido às cores vibrantes. Os tons variam. Podem ser azul profundo, verde grama, laranja, carmesim, vermelhão e até magenta.
A diferença de cor tem tudo a ver com os diferentes níveis de salinidade e os minúsculos micro-organismos que vivem nessas lagoas. Na costa do Mar Báltico, no distrito de Kaliningrado, na Rússia, há um parque nacional enigmático chamado Dancing Forest. Os pinheiros são todos tortos e retorcidos. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas daquela área um pouco mais estável. Foi provavelmente a areia instável que fez aquelas árvores se retorcerem dessa forma. Outra razão pela qual essas árvores são tão tortas podem ser os ventos fortes. Algumas pessoas afirmam que tem algo a ver com poderes sobrenaturais. Elas dizem que essa floresta é um lugar onde as energias positivas e negativas se encontram. Os habitantes locais acreditam que quem subir por um dos anéis dessas árvores terá um ano a mais de vida para desfrutar. O zumbido latejante em Taos, Novo México, enlouquece os habitantes locais desde os anos 1990. O som de baixa frequência não permite que ninguém durma normalmente. Embora os cientistas tenham tentado muito encontrar a origem dele, falharam. Já culparam dispositivos mecânicos e até animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, estava relacionado ao peixe-sapo. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália e em algumas áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-los. Nuvens noctilucentes, ou simplesmente nuvens que brilham à noite, são tão raras porque, primeiro, só se formam no verão, e segundo, elas só podem ser vistas em latitudes entre 50 e 70 graus, tanto ao norte quanto ao sul. Para avistar essas nuvens, o sol já deve estar abaixo do horizonte do observador, mas elas precisam estar ainda sob a luz do sol. E são as nuvens mais altas da atmosfera, que estão localizadas a cerca de 80 quilômetros de altura. Não podemos vê-las durante o dia porque estão muito fracas. Os anéis de fadas, também conhecidos como anéis de elfo ou anéis de pixie, são os anéis enigmáticos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Os cientistas não conseguem explicar por que esses fungos podem formar círculos quase perfeitos. Mas os supersticiosos afirmam que a dança das fadas queimaria o solo, causando o rápido crescimento dos cogumelos. A verdade é parcialmente verdade. Os cogumelos crescem em lugares onde a grama secou. O rio Amazonas, um dos mais longos do nosso planeta, se estende por 6.500 quilômetros, que é mais do que uma viagem de carro de Viena, na Áustria, a Nova Delhi, na Índia. Mas há um rio na América do Sul que bate o rio Amazonas 2 vezes. Primeiro, é mais amplo. Depois, ninguém nunca o viu. Trata-se de um gêmeo subaquático do Amazonas, chamado de Rio Ramsar, e corre 4 quilômetros abaixo dele. Os cientistas o descobriram há 10 anos, em 2011. Não pisque ou você perderá este fenômeno climático raro. Red Sprites são descargas elétricas no céu que se parecem um pouco com uma aurora. São superpoderosos, cerca de 10 vezes mais forte do que qualquer raio normal, mas duram apenas poucos segundos. Eles foram fotografados pela primeira vez em 1989 e ainda existem poucas fotos e gravações de vídeo deles. Para fazer um vídeo que mostre claramente um Red Sprite, são necessários cerca de 7.000 quadros por segundo. Bem... tô fora. Você olha para cima e percebe um clarão alaranjado brilhando no céu. Um pouco depois, houve um estrondo tão alto que as vidraças em sua volta se estilhaçam. E então vê um pedaço gigante de rocha espacial incandescente bem acima da sua cabeça, vindo em direção à Terra. Ao tocar na superfície, a explosão deixa para trás uma enorme cratera, com 19 quilômetros de profundidade e tão larga quanto o Lago Michigan. Depois disso, 3/4 de todos os organismos vivos em nosso planeta correm risco de vida. Isso aconteceu há cerca de 66 milhões de anos. E o clarão no céu era o asteroide que exterminou os dinossauros. Hoje em dia, as pessoas têm muitas maneiras de se proteger. Tipo, poderíamos nos esconder em bunkers no subsolo e sobreviver. E eles já seriam úteis, uma vez que existem muitos asteroides no céu, só esperando para passar pela Terra, para causar alguns estragos. Por exemplo, o 1990 MU. Em 2027, ele chegará assustadoramente perto do nosso planeta. Muitas pessoas temem que a força gravitacional da Terra atraia a rocha, que tem o tamanho de 2 pontes do Brooklyn. Nesse caso, ela começaria a se aproximar e, eventualmente, cairia na superfície do planeta. Tal impacto causaria uma onda de choque que seria sentida em outros continentes. Assim que o asteroide atingisse o solo, haveria uma explosão tão brilhante que as pessoas pensariam que um novo Sol teria surgido bem aqui na Terra. A colisão liberaria uma grande quantidade de energia
que se transformaria em calor. Tudo ao redor do local do impacto pegaria fogo. E se o asteroide caísse na água, causaria ondas de tsunami mais altas do que o Empire State Building. Muitas cidades costeiras seriam inundadas. A poeira que subiria após a explosão cobriria o Sol. O mundo mergulharia na escuridão. Se a poeira ficasse no ar por muito tempo, o clima no planeta mudaria e a Terra começaria a congelar. Se você acha que um meteorito tão pequeno não causa danos graves, olhe para o meteoro Chelyabinsk. Ele atingiu a Terra no inverno de 2013. Quando a rocha espacial entrou na atmosfera, pessoas a quilômetros de distância ouviram um grande estrondo. O objeto em chamas estava se aproximando da superfície a cerca de 18 km por segundo. No meio do voo, ele se fragmentou em vários pedaços que causaram várias ondas de choque mais fortes. Quando os meteoritos atingiram o solo, houve um grande terremoto, e o tremor após as explosões quebrou as vidraças de 5.000 edifícios. Pessoas em 6 cidades ao redor do local do acidente sentiram os efeitos colaterais da queda, e esse meteorito tinha apenas 18 metros de largura. Felizmente, o 1990 MU apenas passará pelo nosso planeta, e estaremos seguros. Ufa! Mas o próximo asteroide a se aproximar da Terra tem cerca de 5 km de largura e chama-se 3122 Florence. Se esse gigante nos atingir, poderá varrer continentes inteiros da face da Terra. Em 2017, essa rocha espacial chegou muito perto de nós. Ela pode ser vista no céu, mesmo com um pequeno telescópio. Já o seguinte é o maior com que se preocupar: o 1999 JM8. Ele é quase tão grande quanto Manhattan. Tem um hábito enervante de se aproximar da Terra um pouco perto demais para o gosto de todos. O pequeno asteroide chamado 2020 VT4 chegou mais perto do nosso planeta do que todos os outros. Em novembro de 2020, ele sobrevoou o Oceano Pacífico a uma altitude um pouco menor do que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Essa rocha espacial era do tamanho de um carro grande. Se conseguisse chegar à atmosfera terrestre, queimaria completamente antes de tocar no solo. A queda de asteroides e meteoritos é comum em nosso planeta. Felizmente, a maioria deles explode em chamas e queima ao entrar na atmosfera. Marte é o culpado por essas frequentes chuvas de meteoros. O planeta não fica longe do principal cinturão de asteroides do Sistema Solar. Às vezes, a atração gravitacional do planeta vermelho puxa alguns de lá. Então Marte os gira e os arremessa em nossa direção, como se fosse um estilingue. Ou seja, Marte é um valentão. Ainda bem que estamos protegidos por Júpiter. Ele é o maior planeta do nosso Sistema Solar e tem um campo gravitacional incrivelmente forte. Assim, mantém um cinturão de asteroides alinhado e nos protege de sermos constantemente atingidos por chuvas de meteoritos. E isso é uma boa notícia, considerando que Ceres fica no cinturão de asteroides. Essa enorme rocha espacial é tão grande que já foi considerada um planeta. Então, por muitos anos, os cientistas chamaram Ceres de asteroide. Mas em 2006, o objeto espacial foi finalmente classificado como um planeta anão. Ele contém 1/3 da massa total do cinturão de asteroides, que é cerca de 4% da massa da Lua. Se a Terra fosse do tamanho de uma moeda, Ceres seria do tamanho de uma sementinha de papoula. Então, o que aconteceria se um asteroide com vários quilômetros de diâmetro estivesse vindo em direção ao nosso planeta e as pessoas tivessem que detê-lo? Bem, poderíamos quebrar a rocha espacial em pedaços menores. Uma enorme explosão poderia resolver isso. Nem seria preciso pousar num asteroide gigante. Só chegar perto de sua superfície seria o suficiente. Bum! Uma fortíssima explosão dividiria o corpo espacial em vários pedaços grandes e toneladas de destroços. As pedras menores queimariam com o calor liberado na explosão. Isso também mudaria o percurso do objeto. Os fragmentos maiores queimariam ao entrar na atmosfera. Todas as testemunhas dessa chuva de meteoros em comum teriam a chance de admirar um belo show de fogos. Outro meio de proteção pode ser um ariete cinético. Simplificando, seria um objeto enorme enviado em direção ao asteroide que se aproximasse da Terra. Ou poderia ser uma nave espacial pesada. Esse é o método que os cientistas criaram para evitar que Apophis caia na Terra. Esse carinha tem 365 metros de diâmetro e costuma passar pelo nosso planeta, chegando a cerca de 30.500 quilômetros acima da superfície terrestre. O asteroide vai passar perto do nosso planeta novamente em 2029. E existe a possibilidade de que em 2036 ele possa se chocar contra o nosso planeta. Se isso acontecesse, a explosão deixaria uma cratera com mais de 5 km de diâmetro. No intervalo de 10 km da zona de impacto,
todos os edifícios e túneis do metrô seriam destruídos ou seriamente danificados. O evento também desencadearia um poderoso terremoto. Na área de 50 quilômetros de distância da cratera, os vidros dos carros e das casas seriam estilhaçados. E a 120 quilômetros de distância do local do impacto, um terremoto moveria móveis em edifícios. Uma maneira de impedir tal catástrofe seria construir uma nave espacial pesada. Ela decolaria da Terra, aceleraria e então se chocaria contra o asteroide com uma força enorme. Esse impacto alteraria o curso da enorme rocha espacial e ela desviaria do nosso planeta. Também poderíamos tentar pará-la embrulhando-a com alumínio. Isso tornaria sua superfície refletiva e então a pressão solar poderia mudar gradualmente sua trajetória. Outra alternativa é usar a força gravitacional. Nesse caso, enviaríamos uma nave espacial não tripulada, grande e pesada, em direção ao asteroide. Ela voaria até a rocha espacial e lentamente a puxaria para mais perto com sua atração gravitacional. Uma pequena mudança de curso seria suficiente para fazer o objeto desviar do nosso planeta. Outra forma de proteger a Terra seria construir um sistema de lentes gigantes no espaço. Talvez você já tenha tentado concentrar a luz do Sol com a lente dos óculos. Então sabe o quanto a luz solar pode ficar quente. Agora, tente imaginar muitas lentes gigantes direcionadas para um só ponto. Os cientistas acreditam que focar um feixe de luz muito forte no asteroide faria a rocha derreter e evaporar, mudando lentamente sua rota. E mais uma maneira de nos proteger seria instalar vários motores de foguete na superfície do corpo espacial. Isso transformaria em um foguete e poderíamos definir seu curso daqui da Terra. Estrelas intergalácticas representam um perigo muito maior. Assim como os asteroides, elas voam pelo espaço e podem colidir com qualquer coisa no caminho. O problema é que a massa delas é gigantesca, às vezes comparável à do nosso planeta. Por volta de 70 mil anos atrás, uma dupla de estrelas intergalácticas passou voando pelo Sol. Isso não afetou a Terra, mas causou certa perturbação na periferia do Sistema Solar. É provável que esse evento aconteça novamente, algum dia. A estrela intergaláctica Gliese 710, com cerca de metade da massa do nosso Sol, está se movendo em direção ao nosso Sistema Solar neste momento. Existe a possibilidade de que ela comece a puxar asteroides do lado de fora do cinturão e jogá-los contra nós. E então, as raras chuvas de meteoros que você pode observar hoje em dia se tornarão frequentes. Mas agora, essa estrela intergaláctica está extremamente longe do nosso mundo. E há uma chance maior de que ela passe sem afetar nossa vidinha tranquila. Olá, você está pronto para ver algumas coisas interessantes, mas ao mesmo tempo nojentas ou estranhas? Nossa lista tem 25 itens com uma ampla seleção que vai de animais a sapatos. Essa pessoa fora da curva tem uma coleção de lentes de contato descartáveis. Ela empilha tudo atrás da cabeceira da cama. Uma exposição interessante. O que teria acontecido se ninguém tivesse feito uma faxina ali? Falando em vista, aqui está uma floresta escura e profunda. Parece um lugar de conto de fadas, ou uma história de terror. Mas visite Ben Lomond, na Nova Zelândia, ou a região da Floresta Negra, na Alemanha, e você verá esses bosques que parecem lugares encantados. Se você gosta de acampar, já deve ter notado que os insetos adoram ir junto. Nessa foto, vemos insetos curtindo a vida com os campistas. Felizmente, existem maneiras de se proteger. Estou falando de repelentes. Como alternativa, você pode fazer seu próprio repelente de óleo essencial caseiro. Peraí, o que são essas coisas brilhantes? São olhos de jacarés. Dezenas de crocodilos passeiam pelos pântanos da Flórida com seus olhos brilhando. Os fotógrafos contaram com a ajuda do flash da câmera para capturar melhor esse efeito. Os olhos dos animais ficam assim porque tem um sistema refletor. Você pode estar familiarizado com esse visual se tiver um gato. Te vejo depois, jacaré. Tempestades podem ser assustadoras, em especial se a gente vê isso no céu. Você está olhando para um fenômeno raro. É um Red Space Lightning, também chamado de Sprite. Para mim, parece uma água-viva. Quando se trata de coisas que as pessoas veem no céu, existem muitos boatos e lendas, mas esse tipo de fenômeno é real e foi confirmado por especialistas. O que é aquele círculo preto na foto? Alguém photoshopou a imagem? Não. Os cientistas encontraram uma maneira de abrir um portal para outra dimensão. Ok, talvez não seja isso. É um objeto pintado com Vanta Black, o material mais escuro conhecido pela ciência até agora. Ele foi inventado em 2014
é o tom mais preto de preto, porque pode absorver 99,96% da luz ultravioleta, visível e infravermelha. Eles até produziram uma forma de spray dessa substância. Esse tipo de material brinca com nossa percepção de perspectiva. Objetos tridimensionais parecem ser bidimensionais. Se você recebesse esse material para pintar alguma coisa, o que escolheria? Deixa eu te mostrar essas botas de pele humana que valem milhares de dólares. Esse calçado personalizado foi projetado para se parecer com pernas e pés humanos. Eles são feitos de silicone. Vamos viajar um pouco no tempo para ver o traje de mergulho mais antigo do mundo, do século XVIII. Agora, ele tem potencial para ser um monstro no armário. Guaxinins gostam de comida de gato, e aqui está uma prova. Eu sei que você também está com fome, amigo, mas suas mãozinhas parecem bem assustadoras olhando por esse ângulo. Não, retiro o que eu disse. Suas mãos parecem fofas, querido Guaxinim, em comparação com a cozinha dessa pessoa. A ideia é super legal e compreensível. O poço remonta a meados de 1700, mas eu cresci assistindo aos filmes do Ring. Passo. É um especial de Halloween ou essa pessoa usa esse carro em todas as estações do ano? É um espelho retrovisor esquelético. Ah, bem na hora. Estou planejando reformar minha casa, e essa ideia pode ser útil. Esse sim é um corredor de respeito. Essa é a World Wide Web? Uma pessoa viu uma teia de aranha gigante no trabalho hoje. Todas essas coisas na internet me fazem pensar por que tantas pessoas se deliciam com coisas levemente nojentas. A ciência tem a resposta para essa pergunta. Está tudo relacionado a como a emoção de nojo funciona. Nojo é uma emoção de evitação. É como um sinal de que algo pode ser prejudicial ao seu corpo, então você deve evitá-lo. Os cientistas acreditam que esse sentimento foi originalmente formado pela comida. Charles Darwin, por exemplo, afirmou que a aparência incomum e os odores da comida desencadeavam essa sensação, que tinham uma função reguladora como uma emoção protetora. Então, qual é o fascínio do desgosto? Vamos perguntar aos pesquisadores psicológicos. Eles acreditam que estímulos repugnantes atraem e mantêm sua atenção. É por isso que, embora o nojo seja percebido como um sentimento desagradável, a emoção evoluiu para chamar a atenção das pessoas. Às vezes, coisas estranhas não parecem capturar sua atenção. Você pode até apreciá-las ao lado de muitas outras pessoas. Os vídeos ASMR são muito agradáveis e relaxantes. Muita gente não os acha repulsivos. Pelo contrário, o pessoal se sente calmo e eufórico. Aqui está um close de uma formiga. Existem mais de 12 mil espécies de formiga no mundo. Será que todas se parecem com essa aqui? As formigas têm até um ar inofensivo e amigável quando entram sorrateiramente na nossa cesta de piquenique. Acontece que algumas podem voar e outras não são tão pequenas quanto as formigas normais. Já que estamos falando de animais, essa é a boca de uma tartaruga marinha. É a maior tartaruga viva. Essas tartarugas mantêm o recorde de ser o réptil não crocodiliano mais pesado. Elas crescem até 1,8 metros de comprimento e pesam 500 quilos. Se você vir uma, poderá reconhecê-la facilmente, pois ela não tem uma concha óssea em comparação com outras tartarugas marinhas modernas. Eu sei que parece uma pessoa fantasiada, mas é uma arpia. Quer ver uma dancinha espanhola? Ah, não é bem a vibe flamenca que nós temos aqui. É um animal. Esse sujeito é uma lesma do mar. Tem até um nome científico, mas é difícil de soletrar. Então as pessoas deram esse apelido para ela. Dá pra ver uma forte semelhança com a saia de uma dançarina. É hora de ver comida estranha. Esse é um limão apenas fazendo seu trabalho diário, apodrecendo. Vamos fazer uma breve visita ao mundo do mofo. Os esporos de mofo são como pequenos ninjas que podem se infiltrar na sua comida. Eles estão por toda parte e adoram acampar no seu pão, na carne e nas frutas. Eles criam pequenas manchas que podem te adoecer. Tome cuidado com os que produzem toxinas. Felizmente, nem todos os mofos são ruins. Alguns, como os que fazem blue cheese, são deliciosos e saudáveis. Do que o mofo precisa para se formar? Água, comida, qualidade do ar adequada e temperatura perfeita. O mofo pode crescer em praticamente qualquer alimento. Por último, se você encontrar mofo em sua comida, não corte apenas a parte nojenta pensando que o resto é seguro para comer. O mofo pode penetrar profundamente em sua comida. É provável que seja melhor jogar fora a comida mofada e não arriscar, se você não tiver certeza a respeito de ser seguro comer ou não. Nem sei o que dizer. Isso foi um cream cheese em outra vida. Oh, olha! Um bebê foca! Ou mofo.
Essa pessoa estava fazendo pesquisa sobre mofos e nos deixou na companhia do Aspergillus flavus, um tipo de mofo que vive na mais santa paz. Podemos parar por um momento e falar sobre essa coisa super estranha aqui? Quanto uma planta pode crescer em um tapete? Aqui está outra. Parece um gato que virou cinzas depois de ficar no mesmo lugar curtindo a preguiça por uns dias. Ha! Eca, mas uau ao mesmo tempo. Um pessoal encontrou cogumelos crescendo em cobertores enquanto limpava a casa de uma família. O sentimento de nojo apareceu há muito tempo. A tragédia de Shakespeare, Titus Andronicus, foi semelhante aos nossos filmes de terror atuais. As pessoas adoravam isso naquela época também. Tipo quando o pessoal ama os filmes do Tarantino. Sou só eu ou esse morango tem a forma de um animal? E ainda tem um lugarzinho do olho bem ali. Espero que você tenha curtido essas coisas que deveriam, em tese, te deixar morrendo de medo. Vejo você na próxima. Uma usuária do TikTok estava voltando para a casa de Nova York para Toronto, no Canadá, tarde da noite, e notou algo estranho que se transformou em um vídeo viral. Ela olhou para a tela de seu vizinho, que mostrava 27C, que é cerca de 27 graus Celsius no canto. Então, ela viu que a pessoa à sua frente tinha 26C, mais próximo de 79 em seu protetor de tela. Como o restante do protetor de tela era uma paisagem tropical, ela imaginou que deveria ser a temperatura do destino em graus Celsius. Mas não, ela estava indo para Toronto no final de outubro, longe dos sonhos tropicais. Então, o que significava essa temperatura e por que raios ela era diferente para assentos diferentes? Ela demorou um pouco para perceber que os números e as letras, na verdade, representavam a localização dos assentos dos passageiros. Muitos outros usuários do TikTok apoiaram a autora do vídeo e disseram que tiveram que ler os comentários para entender o que estava acontecendo. Na verdade, isso não é tão errado. A aeronave geralmente é dividida em várias zonas. Cada uma delas normalmente tem seu próprio controlador do sistema de ar-condicionado. Esses dispositivos são semelhantes aos painéis de termostato doméstico, exceto pelo fato de que cada painel tem configurações correspondentes separadas para cada zona da cabine. Portanto, pode haver temperaturas ligeiramente diferentes dependendo de onde você estiver sentado no avião. Mas os membros da tripulação geralmente ajustam a temperatura entre 21 e 24 graus Celsius para que você se sinta em casa. Essa é a temperatura que você provavelmente ajustará em seu ar-condicionado em casa, certo? E como todas as pessoas têm temperaturas corporais diferentes, a tripulação do avião geralmente busca a extremidade inferior desse espectro, especialmente durante os voos da manhã ou da tarde no verão. Sentir um pouco de frio é definitivamente melhor do que suar, pois o ar abafado dificulta a respiração dos passageiros. E aqueles que sofrem de enjoo podem se sentir ainda pior em uma temperatura quente enquanto voam em meio à turbulência. O ar-condicionado da cabine também vai para o compartimento de carga na barriga do avião. Ele fica um pouco mais frio quando chega lá. Além disso, a área de carga é menos isolada do que a cabine. Portanto, a temperatura fica em torno de 6,5 graus Celsius em um porão de carga de um Boeing 767. A área de carga onde os animais de estimação viajam pode chegar a 20 graus Celsius. Dependendo da posição do avião, ele vem de 3 fontes principais. Quando um avião está estacionado no portão, ele geralmente usa ar do solo. Esse ar, chamado de ar pré-condicionado, PCA, vem de uma grande máquina de ar-condicionado no solo. Você pode notar um grande tubo amarelo conectado à aeronave. É assim que o ar do solo entra no avião. Às vezes, um carrinho de ar movido a gás pode ser usado em seu lugar. O ar em terra geralmente é alimentado por eletricidade, que é mais barata, mais limpa e mais silenciosa do que o funcionamento dos motores do avião. Mas nem sempre mantém a cabine suficientemente fria, especialmente em dias quentes ou se o tubo ficar torto. Cidades como Las Vegas e Phoenix, que têm um clima muito quente, têm alguns dos melhores sistemas de ar no solo dos Estados Unidos para lidar com o calor. A segunda fonte de ar a bordo é a APU, ou Unidade de Energia Auxiliar. É como um mini motor na cauda do avião. É a segunda opção para resfriar ou aquecer a cabine, especialmente se não houver ar em terra disponível. A APU pode funcionar mesmo nos dias mais quentes. Durante paradas rápidas, ela pode permanecer ligada o tempo todo para manter o ar interno confortável. Se o avião estiver se preparando para deixar o portão de embarque, a APU é ligada logo antes de o ar de solo ser desconectado. Os motores principais do avião também podem fornecer ar para a cabine. Isso acontece quando os motores estão funcionando, geralmente após o pushback ou durante o voo. Os motores podem manter a cabine fria ou quente e, ao mesmo tempo, gerenciar a pressurização do avião. Se a cabine estiver muito quente ou muito fria, os pilotos podem consertar o problema se ligarem os motores mais cedo. Caso contrário, eles podem usar outras fontes de ar.
Isso pode nem sempre funcionar, especialmente quando as temperaturas estão subindo e os aviões ficam muito quentes só de ficarem na pista. Uma comissária de bordo compartilha a história de como sentiu calor, ficou tonta, confusa e depois desmaiou a bordo. Outro voo na Flórida atrasou 1 hora porque a temperatura dentro da cabine era de 34 graus Celsius. Um agente do portão de embarque disse aos passageiros que era preciso esperar que a temperatura caísse para pelo menos 29 graus Celsius para embarcar no avião com segurança. Naquele momento, o sol ainda não havia nascido. Infelizmente, as unidades externas de ar-condicionado e os sistemas de resfriamento com alimentação auxiliar nem sempre funcionam adequadamente devido a problemas de manutenção. Você pode aumentar suas chances de se sentir confortável durante o voo se pesquisar o número do voo e o tipo de avião utilizado. Os aviões mais novos terão tecnologia de bordo mais avançada. Alguns têm até regulagem de temperatura por fileira. Assim, você só terá que lutar com alguns vizinhos para obter a temperatura que preferir. Mas há também o problema do controle de custos. Algumas companhias aéreas fazem com que seus pilotos economizem dinheiro em combustível e manutenção e não permitem que eles usem a unidade de potência auxiliar e outros motores enquanto o avião estiver no portão ou na pista. Se eles usarem muito combustível para o ar-condicionado no solo, talvez tenham que reabastecer mais tarde. Outro grande problema do clima quente é como ele afeta a decolagem. Os aviões são muito pesados e a gravidade os puxa para o chão. Para decolar, eles precisam de sustentação, que é a força que se opõe ao peso da aeronave e mantém no ar. Quando o ar fica mais quente, ele se expande, o que significa que há menos moléculas de ar para empurrar o avião para cima. Para cada aumento de menos 15 graus Celsius, um avião perde cerca de 1% de sua sustentação. Portanto, em clima muito quente pode ser muito mais difícil para os aviões decolarem, e se ficar quente demais, pode até ser impossível. Esse problema é especialmente complicado em aeroportos em lugares altos, onde o ar já é mais rarefeito, e em aeroportos com pistas curtas, que dão aos aviões menos tempo para acelerar. Por exemplo, a 20 graus Celsius, um avião pode precisar de uma pista de 1.900 metros de comprimento para decolar. Mas se estiver a 40 graus Celsius, o mesmo avião precisará de 2.500 metros de pista. Em 2018, por causa de uma onda de calor em Londres, foi preciso retirar passageiros de 14 voos. Isso aconteceu no aeroporto London City, que tem pistas mais curtas do que outros aeroportos da região, e portanto precisavam decolar em um ângulo mais acentuado. Isso teria sido impossível se o avião tivesse sido carregado ao máximo. E eles teriam que usar muito combustível extra para fazê-los voar. Em um voo, tiveram que pedir a 20 passageiros que ficassem para trás. Como ninguém se ofereceu para não voar para Ibiza, os passageiros tiveram que ser escolhidos aleatoriamente. Isso tornou o avião mais leve e permitiu que ele decolasse com segurança. Os cientistas também notaram que os ventos contrários que ajudam o avião a decolar diminuíram em cerca de 2 ou 3 nós a cada década. Isso reduziu o peso máximo de decolagem dos aviões. Se você está mais preocupado com o frio do que com o calor, temos boas notícias para você. Como os aviões voam a quase 12.000 metros acima do solo, eles podem sobreviver perfeitamente a temperaturas congelantes de cerca de menos 55 graus Celsius. Eles mantêm o combustível aquecido no solo e quando o avião está voando, o motor o aquece de modo que ele funciona perfeitamente mesmo nos céus gelados. Na verdade, o ar frio ajuda os aviões a voar melhor porque é mais denso do que o ar quente, o que significa que eles podem decolar mais rapidamente e voar com mais eficiência. Mas o clima frio tem seus desafios, como gelo e neve. Se a neve ou o gelo grudar em partes importantes do avião, como as asas, isso pode atrapalhar o fluxo de ar suave que ajuda o avião a voar. Para corrigir isso, a equipe de terra pulveriza as asas com líquido anticongelante aquecido para derreter a neve e o gelo. Quando o avião está voando, as asas permanecem sem gelo porque o ar quente do motor as aquece e a velocidade do avião impede que a neve grude. Em 1850, o cientista francês Auguste Mariette foi ao Egito em busca de manuscritos, mas acidentalmente encontrou a cabeça de uma esfinge saindo das dunas. Ele limpou a areia e descobriu que a esfinge estava guiando a entrada de alguma construção subterrânea. Vários meses depois, ele finalmente entrou no Serapeum de Saqqara. Em seu interior, ele encontrou um enorme sarcófago de granito com restos de 74 touros. Os cientistas ainda estão impressionados com a tecnologia que os antigos egípcios usavam para transportar essas enormes caixas. O Serapeum foi construído por volta do ano 3000 antes da Era Comum. Era uma tumba subterrânea construída para homenagear os touros sagrados Apis do Antigo Egito.
Tinha um longo corredor com quase 150 metros de comprimento, com salas de pedra gigantescas em ambos os lados. Alguns dos sarcófagos pesavam tanto quanto 50 carros médios, e todos eles foram feitos com extrema precisão, com ângulos exatos de 90 graus. Esses sarcófagos eram lindamente decorados com hieróglifos e entalhes que contavam histórias sobre a vida e a importância dos touros apis. Agora restam 24 sarcófagos. No Antigo Egito, os touros apis eram animais muito especiais ligados à divindade Ptah. Eles acreditavam que os touros carregavam o espírito e a sabedoria de Ptah, ajudavam o faraó e protegiam os egípcios. Os sacerdotes procuravam marcas especiais nos touros jovens para encontrar os touros apis. Poderia ser um triângulo branco em sua testa, que simbolizava a luz divina, uma forma em suas costas, como uma asa de abutre, e uma forma de escaravelho sob sua língua, que representava o renascimento. Se o touro apresentasse esses sinais, eles acreditavam que ele havia sido escolhido por Ptah e o tratavam como realeza. Os touros escolhidos viviam em um templo especial em Mênfis, a cidade onde adoravam Ptah. Eles recebiam os melhores cuidados e ofertas dos visitantes que desejavam suas bênçãos. Quando um touro apis morria, era tratado com grande honra e mumificado. Quando Mariette entrou no Serapeum, notou vestígios de rolos no piso das galerias e encontrou 2 guinchos horizontais de madeira. Cada um tinha 8 alavancas. Mais tarde, outros exploradores viram trilhos duplos. As câmaras funerárias eram mais baixas do que o piso do corredor. Para colocar as caixas no lugar, os trabalhadores encheram as câmaras com areia para que os sarcófagos pudessem ser rolados em linha reta. Em seguida, eles removiam lentamente a areia para abaixar com cuidado as caixas em espaços perfeitamente cortados no leito rochoso. Uma placa de pedra esculpida encontrada no Serapeum dizia que foram necessários 28 dias para mover apenas um sarcófago e sua tampa para seu lugar durante a época de Ptolomeu II. A extrema precisão dos sarcófagos com ângulos de 90 graus também tem uma explicação. Os antigos egípcios escreveram textos, ou melhor, papiros, sobre geometria há muito tempo. Isso mostra que eles conheciam um número aproximado π e podiam calcular o volume de uma pirâmide com o topo cortado. Se naquela época eles conseguiam descobrir uma matemática complicada como essa, faz sentido que também pudessem esculpir superfícies perfeitamente planas 500 anos depois. Tudo isso parece bastante legítimo, mas algumas pessoas acham que certas coisas não batem certo aqui. O tamanho das caixas é muito maior do que o tamanho dos touros, mas eles enterravam os faraós em caixões minúsculos que mal cabiam em seus corpos. Os sarcófagos são feitos de granito com uma precisão impressionante, e eles poderiam ter usado apenas calcário, o que teria facilitado muito as coisas. O transporte das caixas parece bastante simples, mas apenas em teoria. Se uma pessoa pode puxar cerca de 400 quilos, então seriam necessárias pelo menos 250 pessoas para puxar apenas uma caixa. Os túneis do Serapeum são realmente estreitos, com apenas 0,6 metros mais largos do que as próprias caixas. Não é possível que centenas de pessoas tenham se exprimido nesses espaços apertados para puxar as caixas. E mesmo que conseguissem, como poderiam virar a caixa no corredor apertado, abaixá-la em seu nicho e colocá-la perfeitamente no meio? De alguma forma, eles fizeram isso 24 vezes, e todas as caixas estão perfeitamente centralizadas. Além disso, as câmaras estavam empoeiradas e não havia sinais de fuligem de lâmpadas. Isso significa que eles devem ter trabalhado em uma escuridão quase completa. O uso real das caixas também pode ser diferente. Há muito tempo, antes mesmo de os faraós egípcios governarem, a população local já sabia como usar a fermentação. Ela ocorre quando organismos minúsculos chamados leveduras comem determinados ingredientes, como o amido, e o transformam em gás e etanol. Assim, alguém no Egito Antigo provavelmente colocava alimentos como cevada, pão e até mesmo carne dentro de uma caixa de pedra gigante e a fechava com uma tampa pesada. Essas caixas de pedra, esculpidas em granito, foram feitas com tanta precisão que foram quase totalmente vedadas, de modo que nada poderia escapar delas. Quando a levedura dentro da caixa começou a funcionar, ela criou mais e mais gás CO2. Isso aumentava a pressão dentro da caixa. As caixas de granito eram incrivelmente fortes e podiam suportar mais pressão do que um pneu de carro pode suportar. Quando o granito era espremido sob essa pressão, seus cristais produziam uma pequena carga elétrica. Esse efeito foi possível porque o granito contém quartzo, um material que reage à pressão dessa forma. O processo também precisava de carne ou partes de animais, possivelmente para ajudar a levedura a crescer melhor. A carne contém algo chamado ácido oleico, que a levedura precisa para continuar crescendo e para sobreviver aos efeitos ruins do etanol que produz. Como a pressão dentro da caixa continuava a crescer, a combinação de gases e eletricidade fez com que essas caixas não fossem apenas geladeiras antigas, mas poderosos sistemas de energia.
Com o passar do tempo, a pressão interna ficou tão forte que era possível abrir a tampa e o gás escapava com um estalo. Mas quando as pessoas redescobriram o Serapeum em 1850, encontraram desenhos antigos que mostravam pilhas de pedras empilhadas em cima de algumas das tampas das caixas. Portanto, há muito tempo, alguém provavelmente tentou tornar as tampas ainda mais pesadas, acrescentando peso extra para dificultar a pressão do gás que as empurrava para abrir. Esse peso extra também significava que os cristais de quartzo no granito poderiam continuar criando mais eletricidade sob toda essa pressão. Se alguém abrisse uma dessas caixas de pedra milhares de anos depois, encontraria apenas ossos de touros que foram colocados na caixa. E foi exatamente isso que Mariette descobriu na década de 1850. Eles abriram o Serapeum para visitantes logo após as primeiras escavações, na segunda metade do século XIX. O príncipe de Gales chegou a almoçar com seus convidados em um dos sarcófagos. Areias e terremotos tornaram o local inacessível por um tempo, mas agora você pode visitá-lo novamente e tentar desvendar o mistério por conta própria. Com a nova tecnologia, em breve poderemos ter respostas para muitos outros mistérios históricos. Recentemente, uma equipe de cientistas do Field Museum of Natural History de Chicago usou um scanner especial de tomografia computadorizada para saber mais sobre múmias egípcias antigas sem desembrulhá-las. Eles levaram 26 múmias em carrinhos personalizados até o estacionamento onde o scanner estava esperando. Ele tirou milhares de fotos detalhadas de raios-x de cada múmia e de seus caixões. Quando todas as fotos foram reunidas, foram criadas imagens em 3D que mostravam o que havia no interior, os esqueletos e alguns artefatos. Os cientistas esperam que essas imagens os ajudem a entender as antigas práticas de sepultamento egípcias de mais de 3.000 anos atrás. Embora o processo de escaneamento tenha levado apenas 4 dias, talvez sejam necessários 3 anos para estudar todos os dados. Mas os cientistas conseguiram descobrir alguns detalhes pessoais sobre as múmias. Um dos indivíduos mumificados mais populares do museu, Lady Shenetá, foi uma mulher que viveu no Antigo Egito há cerca de 3.000 anos. Parece que ela faleceu no final dos 30 ou início dos 40 anos. Para garantir que seu corpo estivesse completo para a vida após a morte, os embalsamadores colocaram um enchimento em seu pescoço para evitar que ela caísse. Também colocaram olhos artificiais em suas órbitas para que ela tivesse olhos no outro mundo. Ela foi embrulhada em linho elegante e colocada em um caixão lindamente decorado. Os exames revelaram que ele havia sido cuidadosamente confeccionado com uma fenda na parte de trás que os embalsamadores usavam para encaixar o corpo. Havia também alguns detalhes artísticos na superfície, como marcas nos joelhos. Parece que seu enterro foi feito na escala de um carro de luxo de alto padrão.